Oi, gente, tudo bem com vocês? Fechando a nossa série de parábolas, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Bom, para quem não sabe, essa parábola pode ser encontrada em 3 livros. Em Mateus, no capítulo 13, de 1 a 9. Em Marcos, no capítulo 4, versículo de 3 a 9. E Lucas, no capítulo 8, versículos de 4 a 8. Nesses versículos, eles são praticamente idênticos. E nesses versículos, o Messias conta a parábola, certo? Mas ele também explica essa parábola. E também nos 3 livros. Em Mateus 13, 18 a 23, Marcos 4, a 13 a 20 e Lucas 4, de 11 a 15. Bom, eu vou ler aqui para não ser redundante, porque, como eu disse, tanto a leitura, a parábola quanto a explicação dela são praticamente idênticas nos 3 livros. Eu vou ler Mateus rapidinho aqui, pra gente falar rapidinho sobre o assunto, tá? Vamos lá, Mateus 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Yeshua saiu de casa e se sentou junto ao lago. Mas uma multidão tão grande se reuniu em torno dele, que por isso ele entrou em um barco e assentou-se, ao passo que a multidão estava em pé junto à margem. Ele lhes disse muitas coisas em parábolas. Um fazendeiro foi semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e pássaros vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e, pelo fato de suas raízes não serem profundas, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Quem tem ouvidos, ouça. Aí tem a explicação da parábola, que é a partir do versículo 18, que ele diz o seguinte: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. A semente plantada em terreno pedregoso é a pessoa que ouve a mensagem e logo a aceita com alegria, mas não possui raiz em si mesma, portanto permanece pouco tempo. Tão logo surge algum problema ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é quem ouve a mensagem, mas a preocupação dessa vida e o fascínio enganoso das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem e entende. Essa pessoa certamente frutificará 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Bom, gente, indo por partes aqui, você pode perceber que existem 4 tipos de grupos de pessoas. Esse primeiro grupo aí, que é das pessoas que ouvem, mas não entendem, ou seja, aquilo não entra em seu espírito, né? A pessoa ouve aquilo, mas para ela tanto faz. Para mim, ela é subdividida em 2 grupos. Daqueles que são os neutros, que somos nós, mas que
por um motivo, ao terem a oportunidade de escolha aqui nessa terra, escolheram viver uma vida de iniquidade. E o segundo grupo, né, dessa primeira turma aí, são os filhos de Caim, que a gente já viu algumas vezes sobre isso, que são aqueles que não têm salvação, tendo em vista que são descendentes de Caim. São os famosos chamados de semente da serpente. Ok? Tem o segundo grupo, que, lendo aqui novamente, tem o segundo grupo que caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou, mas a terra não era profunda. E quando veio o sol, tal, queimou. Ok. Essa turma é aquela turma que se empolga muito facilmente com a palavra, mas é rasa. Eu chamo de coach, né? São os famosos coaches. E os ouvintes dos coaches, né? Porque tem algumas pessoas, alguns pastores, que eles gostam de falar palavras bonitas, frases de efeito, para emocionar a pessoa e tal. Dá aquela emoção, né? Mas na verdade aquilo não entra no espírito. Tanto é que a pessoa logo desanima. Logo a pessoa desanima, larga aquilo, porque a pessoa não cria raízes, né? A pessoa ela não foca no verdadeiro evangelho. A pessoa quer ouvir aquilo que vai fazer bem pro coração dela, né? Seria uma autoajuda. Uma autoajuda aí. A pessoa não quer ser confrontada, a pessoa não quer ouvir o que é pecado, o que não é. A pessoa só quer ouvir coisas boas, né? Porque algumas pessoas, elas acham que quando você fala algumas verdades, né, que estão nas escrituras, você está, né, tendo falta de amor pelas pessoas, ou você está sendo rude. E não é verdade. A verdade é que o amor também é manifestado através da repreensão, através do aviso, através da correção. Porque você não pode ver o seu irmão indo pro buraco e deixá-lo ir deliberadamente. Você tem que, no mínimo, tentar avisá-lo. E, infelizmente, nem sempre você consegue trazer uma pessoa à salvação. Você não consegue trazer, às vezes, a pessoa ao entendimento somente com palavras bonitas. Porque, às vezes, a gente precisa desse confronto. Fulano, você tá errando, você acorda. Entende? É para dar um despertar para a pessoa. Então, às vezes, é necessário, certo? Mas essas pessoas não gostam disso. Outra turma de pessoas aqui, né? Cadê? Tá. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Que são aquelas pessoas que, né, tem muitas preocupações, né? Ou amor ao dinheiro, né? Vivem movidos pela idolatria, pelo amor a esse mundo, e portanto eles não conseguem dar importância devida ao evangelho. E se eles forem testados de tal forma, vamos supor, você precisa se sacrificar pelo evangelho, entregar todo o seu dinheiro, como aquele rico que chegou para o Messias e perguntou: o que eu faço para entrar no reino? Aí ele disse, né, vende tudo que você tem e me siga. Ali ele já ficou confrontado e falou: não, peraí, eu não vou vender, né? Não posso fazer isso. Ou seja, ele está incluído nessa turma aqui. É o amor ao dinheiro. Ele decidiu idolatrar Mamon, o dinheiro. E muitas pessoas são assim. Muitas pessoas perdem a salvação por causa disso, porque acham que vão permanecer nessa terra toda a vida. Mas não é verdade. Nossa vida aqui na terra é um tempo muito curto. E nós passamos por aqui para termos a oportunidade de redenção, a oportunidade de retornarmos para o nosso verdadeiro lar. Então, é muito importante a gente aproveitar e pensar e refletir que o nosso verdadeiro reino não é aqui, nossa casa não é aqui. E, portanto, a gente não deve idolatrar nada que pertence a esse lugar. Um outro grupo de pessoas
É o grupo que eu entendo como uma 25% aí, né? É a minoria que ouve, que deixa entrar no espírito, pratica. Seria aquela questão, você ouve, você assimila, consolida em seu espírito, busca aprender mais, busca se aprofundar mais na palavra, nas escrituras. E quando eu falo se aprofundar, não é você pegar a Bíblia e ficar lendo somente. É você pegar a Bíblia, você ler, tentar entender o que está por trás e sim, buscar também, até mesmo apócrifos, como o de Enoque, que foi retirado das escrituras, o livro de Jaché, por exemplo, do livro dos Justos, é outro livro que acrescenta muito e buscar estudar mesmo, entende? Porque quanto mais você se aprofunda nas escrituras, mais você vai entender o propósito do Pai para a sua vida. Mas se você ficar no raso, só lendo, aí você vai, eu não consigo entender isso aqui, e nem busca entender. É complicado. Nós temos um dicionário que está a nosso dispor e pode nos ajudar muito, que é o dicionário Strong. Ele ajuda você a entender, buscar a origem daquela palavra que está traduzida em português para o hebraico ou para o grego. Por quê? Muitas traduções elas não são feitas ao pé da letra. E nós sabemos que houve algumas alterações na Bíblia no Concílio de Roma, infelizmente. Nos concílios, enfim. Mas houve algumas alterações e com o decorrer do tempo, com as traduções, principalmente essas Bíblias mais novas, elas têm uma tradução mais assim, não gosto muito, entende? Então é sempre bom você pegar o dicionário Strong, dar uma lida nele, pegar aquela palavra que você não entende, procurar e ver o que significa, ver no original, porque às vezes você acha que é uma coisa, mas no original é outra. E esse detalhe te ajuda a entender muito mais as escrituras. Eu recomendo muito, eu sempre falo aqui, eu recomendo muito essa aqui, a Bíblia Judaica Completa, porque ela tem uma tradução muito fiel, assim. A King James também é boa. E é isso, gente. A partir do momento que você busca aprender, você tem que praticar e ensinar. Você não deve se achar impossibilitado de passar isso adiante. Porque você deve ensinar o evangelho, você deve praticar, orando pelas pessoas, expulsando demônios. Sim, porque você é filho de Deus, você tem que exercer sua autoridade nessa terra. Enquanto você estiver aqui, o seu foco deve ser isso. E eu não falo que é isso, ir à igreja domingo você está fazendo a sua parte. Não, você vai fazer a sua parte no dia a dia. Entende? Ao acordar, ao dormir, no seu trabalho. O que você faz no seu trabalho? Você fala do amor do Pai no trabalho. Você sabe, são essas coisas que vão mostrar se suas raízes elas estão firmes ou não. Ok? É isso, gente. Por hoje é só. Vamos finalizar nossa série Parábolas. Muito obrigada.